Ok. Acho que estamos ao vivo e a cores. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo aí. Boa tarde para todos. Quem vai ver a gravação depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver. Eu sou o engenheiro de aplicação da Avnet, Alessandro Cunha, e eu agradeço demais o tempo de vocês aí numa véspera de feriado prolongado para assistir a gente comentar sobre os microcontroladores da NXP, né? Esse é um evento online promovido em parceria com a NXP e o foco aqui é colocar vocês em contato com o que nós temos de mais recente tecnologia de fabricação de microcontroladores desenvolvidos pela NXP, tá? No background, a gente tem aqui um time nos ajudando, o Peterson Santos, que é o Business Development Manager da NXP no Brasil, está aqui no background nos ajudando, então se eu falar alguma bobagem, ele consegue entrar e corrigir imediatamente. O Flávio Batista, que é o nosso outro engenheiro de aplicação da Avnet, também está aqui no background com a nossa apresentação, com tudo preparadinho para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. A gente tem um setor de Q&A, de perguntas e respostas aí no Teams, então vocês podem colocar as perguntas de vocês, o nosso pessoal de background vai lá ajudar e responder qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, tá? A Aline e a Nayara, que são nossas duas maravilhosas estagiárias da engenharia da Avnet, né? Responsável por encaminhar até vocês os kits, né? Que a gente conseguiu selecionar aí 30 empresas diferentes para conseguir receber os kits. Então, a Nayara e a Aline fizeram um trabalho assim espetacular de mandar esses kits e colocar na mão de vocês a tempo de vocês acompanharem o treinamento. Se por um acaso, infelizmente, você é uma das empresas que não conseguiu receber a plaquinha a tempo, né, do treinamento, ou que não foi previamente selecionado, não chore, não se desespere, fique tranquilo. Após o treinamento, após o feriado, eu vou mandar um e-mail para todo mundo que se inscreveu. Nós tivemos mais de 250 participações, inscrições aqui no webinar. Não tínhamos placa disponível para todo mundo, tá? Então a gente pode fazer uma reunião de alinhamento, conhecer um pouquinho mais sobre o projeto que você está desenvolvendo aí na sua empresa, e é óbvio que tanto a Avnet quanto a NXP vai se esforçar assim sobremaneira para conseguir colocar uma plaquinha na sua mão para fazer o seu projeto, para fazer a sua aplicação rodar, ok? Bom, vamos lá. Como é véspera de feriado, eu vou tentar ser, na medida do possível, para quem me conhece, o mais conciso, eficaz e prático possível, para não tomar muito tempo de vocês aqui e colocar tudo isso que a NXP preparou para nós aí como um ecossistema de microcontroladores bem bacana, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha apresentação e começar a compartilhar a minha tela. Nós temos aqui a apresentação do Hands-On. Deixa eu colocar isso aqui só em tela cheia para a gente poder colocar para vocês. Vamos lá. Ctrl 1. Opa, o Zoom está funcionando. Muito bem. Tá em tela cheia aí, né, pessoal? Tá todo mundo vendo em tela cheia. Então, vamos lá, galera. Deixa eu começar pelo começo, tá? Hoje, 30 de abril, véspera de feriado, a nossa proposta em conjunto com a NXP era apresentar para vocês a nova linha de microcontroladores da família MCX. Em particular, esse treinamento é com foco nas linhas de entrada, que são as linhas MCX-C. Para conseguir colocar vocês em contato com isso, a gente conseguiu da NXP que fosse doado 30 placas da Freedom Board MCX C444. Selecionamos algumas empresas e mandamos isso para vocês. Então, o que eu vou contar aqui nessa primeira parte teórica, antes da gente ligar o LED, antes da gente piscar a plaquinha, antes de fazer tudo funcionar, é como é que a NXP chegou nessa família de microcontrolador, qual é o legado dela, o que tem de histórico, o que tem de futuro e onde a gente consegue aplicar esses caras. Então vamos dar uma olhadinha aí, o que a NXP encarou em termos de universo de microcontroladores. Primeiro ponto,
Cara, eu sei que isso já deve ter cansado alguns dos nossos colegas de internet das coisas, de inteligência artificial, de machine learning, mas não adianta, é um exemplo recorrente bom para ilustrar. Você tira a geladeira aí da imagem e coloca o produto que você quiser. Não precisa ser apenas a geladeira, né? Mas a geladeira é um ótimo exemplo. Antigamente, a gente tinha uma geladeira tradicional com uma porta, só refrigerava, um botão de ajustar a temperatura e mais nada. Hoje já tem para vender em diversas lojas, nos magazines Luizas da vida, smart fridges, né, geladeiras inteligentes com telas touch que jogam líquidos aqui, não precisa ser apenas água, pode ser café, pode ser suco, pode ser refrigerante, que faz conexão com o mercado, que coloca a sua lista de material, ou seja, os produtos ao longo do tempo estão evoluindo em termos de eletrônica embarcada e isso está demandando que um produto tradicional, como era uma geladeira, que antes, aspas, não tinha inteligência nenhuma, a não ser um sensor de temperatura, um termostato com liga e desliga, agora tem aqui processar dados, agora tem que ter sensores, agora tem que ter controle de motor, agora tem que ter uma IHM, uma interface homem-máquina, cara, tem que ter um monte de coisa. Como isso está crescendo em tudo quanto é área, a gente traz o velho e batido exemplo da geladeira aqui num slide bonitinho, mas você pode aplicar para qualquer coisa que te cerca ao teu redor, na sua aplicação, no seu projeto, no seu produto. É óbvio que os fabricantes de semicondutor, e a NXP em especial, está olhando que os produtos dela têm que atender essa demanda de complexidade. Um produto com alta qualidade, com muita longevidade, com um supply chain que consiga atender as demandas de mercado, né? Com um custo baixo, agressivo, com uma entrega rápida, com alto poder de processamento, com baixo consumo, com segurança. Então, óbvio que todas essas palavras que estão aí, elas são pontos de observação para nortear a linha de desenvolvimento de microcontroladores de qualquer fabricante. E a NXP é óbvio que surfa muito bem nisso nas suas linhas de produto. Quer ver um exemplo? Olha só. Tradicionalmente, a NXP tem três grandes linhas de microcontroladores. Nós temos aquela que é a chamada NXRT, que é uma linha de alta performance e com muita integração, ideal para aplicações industriais, por exemplo, né? Nós temos a linha aplicada em determinados mercados-alvo, como, por exemplo, a família Kinetis KE, que é alimentado a 5 volts, a Kinetis KM, que tem conversores Sigma Delta de 24 bits para fazer, por exemplo, meteorologia. Nós temos os DSCs para fazer controle de motor com funções matemáticas avançadas, né? Mas hoje o foco aqui é falar da linha mainstream e da linha wireless, que engloba os microcontroladores da família Kinetis, que não são aqueles focados em aplicações determinadas, como é o KE, o KM e o DSC, as famílias LPC e os novos MCX. Então, esse é o portfólio de microcontroladores que a NXP olha e fala, cara, para eu sair de uma geladeira tradicional e chegar numa geladeira conectada com tudo aquilo que precisa, esses três caras que estão na tela têm que atender, né? Hoje o nosso foco é falar sobre o que aconteceu quando houve a compra da Freescale pela NXP. A Freescale já tinha um line card de microcontroladores muito robusto, muito consolidado no mercado, em especial as famílias Kinetis. Do outro lado, a holandesa NXP também tinha um portfólio muito robusto, muito consolidado, com bilhões de unidades vendidas desde que a empresa foi inaugurada, através das famílias, por exemplo, LPC. Pela primeira vez, nós temos o time legado da NXP com seus expertises de LPC e o time legado da família Freescale com seus expertises de Kinetis
trabalhando junto para produzir uma nova família de microcontroladores. E é aí que nasce o MCX, pegando os pontos fortes dos dois legados que esses dois gigantes tinham antes de se fundir. Outra coisa importante, não é porque apareceu o MCX que a gente está dizendo que a hora que acabar esse webinar aqui, vai ser descontinuado o LPC, vai ser descontinuado o Kinect. Nada disso. A NXP tem cartas no site dela mostrando qual é a vida útil, qual é a longevidade mínima garantida para cada um dos microcontroladores. E se você entrar lá e ver os Kinects e ver os LPCs, você tem isso aí com uma durabilidade alta, ainda de muitos e muitos anos. Ok? Então, não é porque nasceu uma nova família da junção desses dois times, né? NXP e Freescale, chamada MCX, que os LPCs e os Kinects estão sendo descontinuados. Muito pelo contrário. Aqui na Avnet, nós temos, inclusive, vários designs, vários projetos, começando com LPC e com Kinects. É óbvio que se eu conseguir mostrar um MCX dentro das famílias que eu vou apresentar aqui, que caiba nesse novo projeto, porque ele tem uma arquitetura de projeto de como é que fala? O layout, não. Os nanômetros, né? A arquitetura do wafer mais moderno, com Geometria. fábricas mais modernas, né? Você tem ainda algumas vantagens de fazer com arquiteturas mais modernas do que o LPC e do que o Kinect, mas nada vai ser descontinuado e a gente pode continuar desenvolvendo projetos e produtos com esses caras. Então, a ideia era, poxa, se os produtos em campo estão me exigindo mais conectividade, mais processamento, menos custo, mais segurança e etc, 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 tudo tende a migrar para as novas famílias do MCX, tá? Então essa é a ideia, é trazer todo esse ecossistema necessário pelos projetos novos para dentro da família MCX. Então, a gente vai falar, por exemplo, de ter acessos muito rápidos a memórias, trabalhar com memória externa e memória interna de modo muito eficiente. A gente vai falar, por exemplo, de ter unidades de processamento neural dentro de alguns part numbers do MCX, de modo que você possa fazer inferências de inteligência artificial nesse microcontrolador. A gente está falando de periféricos, tá? Que conseguem ter a sua aplicação independente do núcleo, liberando o poder de processamento. A gente está falando de periféricos analógicos de alta performance para fazer tratamento de sinal. Outro tema muito quente, e a NXP se preocupa há décadas, né, com isso, e que traz esse legado todo para dentro da família MCX, é a questão de segurança. Né? Então, na questão de segurança, vários certificados de segurança digital são possíveis de ser atingidos e ser obtidos com os novos MCX. Né? Em alguns part numbers, nós temos rádio de RF integrado, com Bluetooth, então Bluetooth e você pode usar o rádio 2.4 GB para subir outros protocolos, né? Então multiprotocolos rodando ali, tudo focado em low power. Então a gente vai ver que os micros são de baixíssimo consumo, né? E principalmente o nosso amigo MCX-C, que é o objetivo aqui do nosso treinamento de hoje, ele é um cara para fazer um replacement, para retirar da sua placa um micro de 8 bits, colocar um ARM Cortex no seu projeto com um custo menor, reduzindo a sua lista de material e aumentando a simplicidade do seu projeto. Tá? Então, a ideia disso tudo que a NXP trouxe para a família NXCX é entregar para vocês o que é melhor possível com esses microcontroladores, ok? Muito bem. Como que está essa família hoje? Se você entrar no site da NXP hoje, você vai encontrar 5 itens que compõem o line card, o portfólio dos microcontroladores MCX, tá?
A estrela maior, assim, de maior poder de processamento é, sem dúvida nenhuma, o nosso amigo MCXN. Esse cara tem um núcleo Cortex M33, ele consegue rodar a 200 MHz, ele consegue ter 2 MB de flash, tem os periféricos de machine learning e de inteligência artificial, né? Então é o top de linha, assim, vamos dizer, tá? O MCXA é um cara que também tem um Cortex M33, só que ele trabalha até 180 MHz e ele não tem todos os periféricos que o MCXN tem. Então, se algumas vezes no seu projeto custo é algo muito agressivo para ser discutido, o item do MCXA me parece ser o cara mais adequado. Se você precisa de altíssima performance, né, para fazer um tratamento de inteligência artificial, uma interface homem-máquina, o MCXN pode ser o mais adequado. Outro dois carinhas aqui no canto. O MCXW, que tem uma cabeça de RF integrado, 2.4 GB, e com algumas pilhas de comunicação disponíveis para você trabalhar. Tá? Então você pode ter um protocolo Bluetooth, Thread, Zigbee, Matter, rodar sistema operacional em tempo real, etc. Então, se você precisa de conectividade sem fio, o MCXW é o cara para isso. Na última ponta aqui, o MCXL, que é um cara de low power. Então, todos os periféricos desse cara são otimizados para baixo consumo. Ele tem, inclusive, níveis de trabalho, né, de operação dos Sleep Power Modes, com menor consumo em toda a família. Então, se você está fazendo um projeto onde o foco é bateria, onde é durabilidade de vários anos aí do seu produto em campo, o MCXL é o cara. No nosso curso aqui, nós vamos trabalhar com o MCXC. O C é o Enter Level. Pejorativamente falando, o pé de boi da família MCX, tá? É o cara mais barato, com alguns periféricos que fazem todo sentido para aplicações industriais, como, por exemplo, porta USB e controlador de segmentos de LCD, né? Parte de segurança, é um M0 que trabalha no máximo a 48 MHz, com até 256K de flash, vários pinos de I/O e que atende uma gama impressionante de aplicações aqui no Brasil. Então, é um cara muito competitivo em termos de preço, muito competitivo em termos de preço, tá? Para aplicações microcontroladas. Vale a pena você trazer o seu projeto até nós para a gente dar uma discutida e conseguir um cara desse num preço que faça sentido aí para o seu projeto, para sua apresentação, ok? Esses dois charts, é lógico, essa apresentação inteira eu vou compartilhar com vocês depois que acabar aqui, então gera um PDF e mando para vocês, mas isso aqui é legal para você fazer um comparativo, né, dos highlights, dos key points, dos principais tópicos que são os argumentos de definição de uma família ou outra desse MCX, tá? Então, que é o diferencial do MCXN, do MCXA, o L, o W, o C? Veja que o nosso amigo C, que é o que vai ser colocado aqui no nosso treinamento, ele é um cara de baixo custo, Cortex M0, dedicado para fazer o replacement de microcontroladores de 8 bits e 16 bits. Então é para competir com os caras de 8 bits, 16 bits no mercado, bater de frente, trazendo aí uma ótima performance, bons periféricos, LCD e USB no cara. Então, cara, acredite em mim, cabe bastante coisa nessa família MCXC aí de projetos e coisas. Esse outro gráfico é bacana porque você vê o que tem e o que não tem na família. Né? Você vê que o nosso amigo N, que é o mainstream, ele tem tudo, né? Ele tem controle de motor, dá para fazer emitter com ele, dá para trabalhar com Edge AI, dá para trabalhar com DSP, porta USB, Ethernet, cara, tem tudo nesse cara. O nosso amiguinho de entrada aqui, que é o nosso objetivo de hoje, opa, peraí, o nosso amiguinho aqui de entrada, que é o nosso objetivo de hoje, ele traz baixo custo, né? Alguns periféricos importantes como USB e LCD e é um cara de entrada. Então é esse que é o foco aqui hoje da nossa apresentação. É óbvio que um gigante como a NXP
nunca vai parar e travar a sua linha de desenvolvimento apenas no que já existe. Ela sempre pensa em trazer coisas a mais no seu portfólio. Então, eu vou ter que dar um spoiler aqui para vocês sobre o que vem por aí, né? Hoje, no site da NXP, se você entrar lá e procurar o MCX, você vai achar uma, duas, três, quatro, cinco famílias. No segundo semestre, uma nova família se integra a esse portfólio, que é a família E. Essa família E traz três coisas importantíssimas para o nosso mercado. Primeira coisa, é o primeiro MCX que vai ser 100% alimentado e com todos os pinos de I/O a 5,5 volts. Todos os demais itens aqui são microcontroladores de 3V3, tá? Então, o MCX-E será um cara de 5,5 volts, tá? Outra coisa importante, ele traz mais protocolos de segurança ainda do que os anteriores, para a parte de functional safety. Então, para aplicações industriais em que você precisa, por exemplo, garantir que o seu produto atende normas do mercado europeu, esse cara é bem interessante, porque já vai trazer muito dessas funcionalidades de segurança prontas para você. E temperatura industrial e memórias melhores em termos de tamanho para algumas aplicações serão acrescentadas a esse item. Então, no segundo semestre, o MCX-E vai estar disponível e eu já combinei aqui com o time da NXP da gente repetir esse hands-on, só que agora com as plaquinhas Freedom Board do MCX-E. Então aguarde, né? Ele deve entrar aqui em mass production em 2025 no H2. H2 é o Half 2, né? É o segundo semestre, né? Se você que está nos ouvindo aí, você tem algum projeto agora que o MCX-E é a menina dos olhos porque atinge esse nível de certificação de segurança, né, de functional safety, de 5,5 volts, fala comigo aqui, fala com a gente depois do treinamento, que a gente pode, se você tiver um volume considerável, colocar você nas amostras de engenharia para você já começar a testar o brinquedo assim que ele estiver disponível para isso, ok? Então, esse é o spoiler do dia. A gente vai voltar no segundo semestre falando do MCX-E, que é o novo integrante aqui da nossa família. Bom, para avançar aqui no nosso treinamento, né? Quando a gente pega um cara como, por exemplo, o MCX-N, que tem uma unidade de processamento neural, cara, eu consigo pegar ferramentas gratuitas da NXP, como o EIQ, que é a ferramenta de desenvolvimento de inteligência artificial que a NXP disponibiliza no site dela, free of charge, sem nenhum custo, sem nada. E eu consigo baixar exemplos de comando de voz, de detecção de anomalia, de classificação de objetos, de detecção de presença com câmeras e imagens, de tentativa de invasão, de cybersecurity, e rodar isso dentro de um MCX, tá? Então, é bem interessante você ver como a performance do MCX ela é quando comparada com um microcontrolador que não tem o NPU integrado. Tá? Em conjunto com o Portal Embarcados, eu estou escrevendo para o segundo semestre um treinamento que vai ser o Academia NXP, aonde a gente vai usar o MCX-N para rodar tudo que está nesse slide aí, fazer esses casos de machine learning rodarem, você entender e compreender isso. Então a gente vai dar a vocês a capacidade de entender e executar esses códigos-fontes no seu projeto, no seu produto, lá durante o Academia do Portal Embarcados, que acontece lá no segundo semestre, tá? Outra coisa importante, os itens que tem rádio, né, o MCX-W, eles já trazem uma série de protocolos de comunicação sem fio, que são os protocolos mais utilizados nas aplicações industriais, nas aplicações comerciais, nas aplicações residenciais, como, por exemplo, o Bluetooth, o Thread, o Matter e o Zigbee.
tá? Então você consegue colocar isso tudo para rodar dentro do teu chip MCX. Eu estou junto com a NXP num cliente aqui no Brasil, trabalhando numa aplicação em que ele usa o Bluetooth Channel Sound para conseguir localizar em tempo real, dentro de um warehouse, dentro de um estoque, aonde está a caixa dele, com centímetros de precisão, sem precisar de GPS, sem nada. Tá? Então, se esse tipo de aplicação faz algum sentido para você, fala com a gente, porque o MCXW ele consegue resolver essa dor assim, sem problema nenhum, e a gente consegue colocar isso para rodar com vocês em projetos, em produtos aí. Tá? Outra coisa importante é que muitos periféricos do MCX têm funcionamentos diferenciados quando eu comparo com LPCs e Kinects. Eles melhoraram um pouco alguns periféricos, como, por exemplo, ter um controle dinâmico e adaptativo de voltagem do periférico, do item, para algumas aplicações, onde a gente consegue economizar uma barbaridade de consumo do seu item, tornando ele ainda mais low power para sua aplicação. Então, de novo, eu tenho alguns clientes aqui no Brasil desenvolvendo projetos com a família MCX e o ADVC é o grande diferencial que fez com que eles escolhessem esse item por conta da economia de energia que ele conseguia fazer, e o periférico faz isso sozinho, sem código, sem nada. Então, se você precisar de mais informações sobre isso, nos avise que a gente tem bastante material, bastante expertise e projetos já realizados com esse cara, tá? É óbvio, como eu já comentei, segurança em N níveis é uma palavra mandatória dentro da NXP, tá? Então, desde autenticação de usuários, ter níveis de certificação para funcionamento de motor, para configuração com redes externas, para garantir que o produto que está sendo usado naquela aplicação é autêntico, né? Então, tudo isso são itens que a NXP tem um cuidado muito forte nas famílias de microcontroladores, e em especial na família NMCX, ela trouxe tudo isso para dentro, tanto em periféricos, quanto em protocolos, quanto em certificações que você pode fazer uso. Tá? O MCX-E será ainda mais robusto nessa questão de certificações de segurança, e a gente traz maiores detalhes disso lá no segundo semestre, quando ele tiver lançado ao público e as plaquinhas estiverem disponíveis para vocês. Né? Bom, falando do nosso amiguinho, que é o grande objetivo aqui da apresentação, o MCX-C, o grande foco dele, disparado, é fazer aplicações industriais, como a grande maioria das pessoas que entraram em contato com a gente aqui. Nós estamos com mais de 250 inscritos aqui nesse webinar, né? E a gente foi dar uma olhada na lista das empresas, 90% das empresas que se inscreveram têm alguma aplicação industrial para fazer. Né? E o foco desses caras, dessas aplicações industriais, a gente conhece já de tanto tempo trabalhando na distribuição, tanto tempo trabalhando na área de embarcados, é ter um micro barato, mas que tenha poder de processamento e que consiga ser fácil, simples de usar. Cara, tudo isso o MCXC tem. Né? Então ele é um M0, subdólar. Você vai se impressionar com o custo que a gente pode passar para você, dependendo do volume da sua aplicação. Ele tem muito item pino a pino compatível, então você consegue escalar a sua aplicação muito facilmente. Ele é um cara de baixo consumo, mas com boa performance, né? Muito fácil de conseguir acesso aos periféricos de I/O. E eu vou te mostrar aqui na parte prática a questão de códigos, de tudo. Pô, é muito tranquilo de trabalhar com ele. Por isso que a NXP ela foca demais que esses caras sejam um replacement para os itens de 8 bits atuais. Então você pode modernizar muito o seu produto, o seu projeto, colocando um MCXC no seu dispositivo. Né? Bom, como um todo,
a gente pode pensar na parte de sensores, né? Na parte de processamento e na parte de atuadores dos itens MCX. Em todos eles, eles têm algum diferencial, em todas essas janelas que estão aí, né? A NXP tem algum diferencial importante na família MCX que você pode tirar proveito para o seu projeto, para o seu produto. Tá? Então é isso que a gente traz nesses microcontroladores para vocês, né? Juntando isso tudo, a gente tem um cara extremamente confiável. Então a gente tem aqui, deixa eu colocar meu PowerPoint aqui, isso, meu laser point. 15 anos de longevidade nos produtos, então a gente consegue dizer, olha, esse cara não será descontinuado nos próximos 15 anos, te dando uma segurança, uma garantia de fornecimento desse item pela NXP, né? Trabalhando em temperatura industrial, isso é muito importante. Vários clientes nossos aqui na Avnet nos dizem: olha, puta, aquele micro é legal, aquela coisa é legal, mas, bicho, eu não posso ter um cara que trabalhe só a 105 graus, só a 85 graus. Nesse produto, nesse projeto, nesse equipamento, eu preciso chegar a até mais 125 graus. E existem itens da NXP que atingem esse range estendido de temperatura industrial, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Menos 40 graus é meio que um default aí dos itens da NXP para range de temperatura, né? Segurança, a questão de lista de material, a ferramenta de desenvolvimento, eu vou dar uma palhinha aqui na parte prática para vocês, né? Uma comunidade interessante para responder coisas, e a gente aqui na Avent, com o nosso suporte técnico, consegue ajudar vocês nos projetos, no desenvolvimento, etc. Tá? Então, é bem interessante aí como a NXP se posiciona com esses caras. E aí, se a gente junta isso tudo, a gente tem como garantir para vocês uma qualidade, né, muito excepcional dos itens da NXP em campo e nos produtos e projetos que vocês estão fazendo, né? Então a gente tem aqui satisfações de cliente nas mais diversas áreas e produtos sendo feitos. Então acreditem em mim, é um item assim porreta que consegue entrar na grande maioria de projetos e produtos que você pode querer desenvolver, ok? Muito bem. Temperatura, né? Como eu disse, a gente costuma classificar as temperaturas dos itens de eletrônica em três grandes áreas, né? Parte comercial ou consumer, parte industrial e parte automotivo, né? Então, quando a gente fala de um item de consumer, a gente está falando de um cara que garante funcionar de 0 a 85 graus, né? Quando a gente fala de industrial, a grande maioria dos itens industriais que você pega no mercado, ele vai de menos 40 a mais 105. Existe uma faixa estendida de menos 40 a mais 125, e é aí que alguns itens da NXP conseguem se encaixar. Além disso, existe a família automotiva de menos 40 mais 125. Então, é importante você entender o seu produto, o seu projeto, aonde é o ambiente que ele vai estar instalado, por quanto tempo e por qual a porcentagem de funcionamento desse produto em campo. Geralmente, um item industrial tem uma longevidade em campo de 10 anos, mas ele fica 100% do tempo ligado 24 por 7. Então, 24 por 7 ele fica ligado, funcionando. Um carro, cara, ele não anda 24 por 7 na rua. Ele fica 10% do tempo da vida útil dele ligado. E um computador, uma TV, um equipamento de consumo, um celular, etc., 50% do tempo ligado é o que se espera com uma vida útil de apenas 5 anos. Então, essa classificação é importante para você entender a robustez do microcontrolador que você está colocando lá no seu projeto, no seu produto. Ele tem que atender, no mínimo, esse tipo de necessidade de campo, ok? Bom, resuminho. Nosso amigo MCXC é um cara de custo efetivo, é um cara de low power e algumas interfaces de comunicação de boa velocidade, como, por exemplo, a USB, e o MCU Expresso
é uma ferramenta gratuita, aberta, sem limite de código, que vai te ajudar a colocar esse cara todo para rodar. Na nossa parte prática, assim que eu acabar essa descrição das famílias, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente usa as ferramentas da NXP para programar, para colocar código para rodar no seu microcontrolador, ok? Então é um cara bem interessante. Resumão do nosso amigo MCXC. Cortex M0 de 48 MHz. Temos alguns part numbers com periféricos analógicos interessantes, como um ADC, né, de 16 bits ou 12 bits. Né? Nós temos comunicações LCD e USB, muito importante para muitas aplicações industriais. Portas de comunicação como ART, SPI, 2C e 2S em ordem, né? Um conjunto de temporizadores internos, né, muito importante para aplicações de controle de motor, né, controles de time que você precisa fazer. Alguns aceleradores de chip, né, como o crossbar switch, onde eu consigo determinar o que um pino vai fazer. Ele é um cara de low power, então nós estamos falando que você colocando ele para rodar em full mode, a gente vai consumir 50 microampere por megahertz, tá? Se a gente colocar ele em deep sleep, nós vamos consumir 2 microampere em deep sleep, né? Com retenção de memória, né? E alguns encapsulamentos disponíveis interessantes para a parte industrial. Vou falar um pouquinho mais desses encapsulamentos. Esse detalhamento aqui eu preciso passar para vocês que a família MCX-C tem alguns part numbers, e esses part numbers têm um conjunto de periféricos que vale a pena você dar uma olhada em detalhe para escolher entre um ou outro no seu projeto, no seu produto. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a família 04, nós temos conversor AD de 12 bits, né? O ACMP de 6 bits com DAC, tensão interna para referência, alguma conectividade com a nossa UART, SPI 2.6, GPIOs, né? Clocks, os manipuladores de sistema como Watchdog, etc., temporizadores, e vamos ter até 32K de flash, até 2K de RAM e 8K de boot ROM. Então, isso é a característica básica da família 04. Part numbers com 16 QFN ou 24 QFN. Todos com temperatura estendida, menos 40 mais 125, trabalhando até 3,6 volts. Se a gente for para a família 14, 24 ou 44, o que a gente ganha de periféricos? A gente ganha mais conversores ADs, a gente ganha mais conectividades com mais portas de interface, a gente ganha o controlador de LCD e a porta USB, né? Então a gente ganha o controlador de LCD e a porta de USB, e aqui embaixo a gente mantém as mesmas características. Todo esse cara trabalhando até 125 volts e alguns outros modelos de encapsulamento. Então, se a gente colocar tudo junto numa planilha, que é bem mais fácil da gente olhar, a gente consegue ver as diferenças entre a família 04 e as famílias 14, 24 e 44. É óbvio que a gente conseguiu para você a plaquinha do MCXC 444, que era o top de linha. Era o cara maiorzão aí, com todos os periféricos, com tudo disponível para vocês darem uma olhada e brincar com ele, né? Precisa ser esse para o seu projeto, para o seu produto? Uai, depende do que você necessita. Você não precisa de uma porta USB? Você não precisa de um controlador de LCD? Pode ser o 04. E esse cara vai ficar muito mais barato. Então, essa tabela é interessante para você comparar quem são os itens disponíveis, né? E os tipos de encapsulamento disponíveis para sua aplicação. Uma coisa muito interessante que a NXP está trazendo com essa família MCX são os novos QFPs de encapsulamento com High Density, que é o HD. Significa que ele dobra a quantidade de pinos ao redor do microcontrolador, fazendo com que o footprint, a área de placa, reduza em até 55%. Para aplicações compactas em que espaço é um grande problema no seu produto, cara, esse cara com encapsulamento HD QFP é sensacional.
tá? Então vale a pena dar uma olhada aí nesses part numbers. E aí a dúvida, professor, mas qual é o part number? O que que faz? Está aqui a família inteira, eu vou mandar isso depois para vocês por e-mail, num PDF. Quem são os caras? Qual o tamanho de memória flash, memória RAM, se tem controlador de USB, se tem controlador de LCD e qual é o encapsulamento. Tá? Então, esse cara aí é uma lista de part numbers já lançados do MCXC e que pode servir de referência para vocês. Né? A gente está aqui com o top de linha, que é o cara, é o último aqui da linha, tá? O MCXC 444VLH. O V é de temperatura industrial, né? O LH é o de 64 LQFP. Tá? Então é esse cara que a gente está na plaquinha aí que a gente vai utilizar. Uma coisa muito importante da NXP. Quando houve a fusão entre NXP e Freescale, eles reformularam a ferramenta de desenvolvimento para criar o novo MCU Expresso. No novo MCU Expresso, você consegue trabalhar com uma IDE, rodar aplicativos como, por exemplo, o FreeMaster, né? Fazer gravação, subir plataformas como, por exemplo, o Zephyr ou qualquer outro FRTOS, e ele tem a possibilidade de comunicar com todo o ecossistema de placas da Freescale, tá? Então, essa ferramenta gratuita, aberta no site da NXP, trouxe assim o melhor dos dois mundos do que existia de IDE na NXP e na Freescale durante a fusão. Ele ficou muito amigável de trabalhar, muito fácil de trabalhar, muito intuitivo, e eu vou dar uma pequena demonstração aqui na parte prática, tá? Então, a gente vai fazer uso da MCU Expresso. A MCU Expresso, ela fala diretamente em contato com as plataformas de placas desenvolvidas pela NXP para testar o seu ecossistema de microcontroladores. Então, por exemplo, vocês estão com a Freedom Board aí na mão, para quem conseguiu receber, né? A gente consegue pegar aplicativos de tudo que foi feito para aquela Freedom Board, colocar no MCU Expresso. Se a gente tiver alguma expansion board, alguma placa de expansão, a gente consegue colocar essas placas de expansão na Freedom Board, descer um application, né? um exemplo de funcionamento da câmera, do display, do NFC, do que quer que seja, e eu consigo já dentro de uma única IDE, de uma única interface, fazer uma prova de conceito muito rápida, muito funcional para você apresentar no seu cliente, para sua diretoria, para quem quer que seja, tá? Então, foi um facilitador enorme. Quando a gente entra, eu vou mostrar aqui, lá no site da NXP, e pega o ecossistema de Freedom Boards, cara, tem aplicação para tudo. Para industrial, para automotivo, para healthcare, para consumer, para tudo. E aí a gente consegue pegar vários desses caras e baixar para nossa IDE e testar. Então, isso faz parte da parte prática que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Aqui é uma lista de algumas das expansion boards já disponíveis, né? Se você entrar aqui nesse site que está aqui embaixo, mcuexpress.nxp.com/eb, né? EB-Hub, você tem a lista completa das placas, né, das evaluation boards, né, expansion boards feitas pela NXP, inclusive de third parties, como é o caso da MicroE, né, e quais são essas placas que já tem código-fonte disponível no Application Hub que você pode baixar no IDE para poder testar. Então, eu vou mostrar um pouquinho como é que isso funciona. E atenção, eu coloquei essa página aqui de propósito, provocativo para vocês. Olha o preço em dólar lá no site da NXP das principais Freedom Boards que já foram lançadas. Tudo que a gente vai fazer hoje aqui na parte prática com a Freedom Board MCXC 444, conceitualmente é igualzinho às demais Freedom Boards. Quer ver? Se você pegar a Freedom Board MCX
W71, que tem o cara de RF aqui. Você consegue ir lá nos caminhos que eu vou te mostrar na parte prática, baixar um aplicativo de Bluetooth, de Thread, de Zigbee, carregar nesse cara, fazer comunicação multipontos e testar imediatamente. Então, é importante você ver que esse treinamento é para te dar base para o line card inteiro de microcontroladores da NXP e não apenas na nossa MCX C444, tá? Que é a plaquinha que a gente escolheu, que é a plaquinha que a gente conseguiu aqui para o nosso treinamento, tá? Então, esse cara que está aí, a gente tem ele com a porta USB, com o controlador de LCD, o 256K de flash, é um cara soldado com QFP de 64 bits, e a gente vai tirar leite de pedra dele daqui a pouquinho, tá? Para aplicações industriais, né, as mais diversas possíveis, né, que você pode imaginar, controladores industriais, acessórios para home automation, controladores genéricos, pô, dá para fazer muita coisa e tem muito exemplo pronto e funcional com esse cara no Application Code Hub que a gente vai mostrar daqui a pouquinho na parte prática, tá? Então, resumão, qual é a ideia? Pegar a plataforma de hardware, integrar na IDE, colocar isso no Application Development e você ter, assim, rapidamente isso funcionando para fazer um teste, para fazer alguma aplicação aí para vocês. Em N tecnologias diferentes. Industrial, home automation, smart consumer, etc, etc. Então tem muita coisa aí interessante para a gente fazer, ok? Deixa eu ver aqui. Legal, ó. Sincronizado. 1 hora e 2 minutos de blá 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 para eu conseguir chegar na parte prática. Puta, reloginho suíço, tá? Eu vou dar um stop em sharing aqui um pouquinho para eu voltar aqui na tela oficial e eu ver o que está acontecendo aqui. Se temos aqui, tem algumas perguntas, o pessoal está pendurado aí, né? Flavião, se você puder entrar aqui um minutinho, rapidão, não sei se você está aí. Tô sim. Opa, É, então, o Flávio está aqui de backup, tá? Se precisar de alguma ué, coisa com ele, ele está peraí. aqui, o pessoal tá assistindo, tá gravando. E Peterson, rapidinho, se você puder ligar aí, o Peterson da NXP, não sei se você pode dar uma palavra aqui antes de eu começar a parte prática. Então, aí, olha lá. Peraí, peraí. E aí, você só tem que soltar Ah, o agora ele mudo. entrou. Não, agora tá. Das bobagens teóricas que eu falei, você quer fazer alguma correção, alguma observação antes de eu pegar efetivamente a plaquinha, ligar os LEDs, piscar, algo que eu esqueci que eu deveria ter falado? Não, acho que foi perfeito. Vocês estão me escutando? Sim, tá ótimo, tá ótimo. Eu acho que foi perfeito ali as ponderações, né? Lembrando que foi um overview de toda a família, não apenas o MCXC, né? Que é válido porque o MCX é uma família que a tendência é só crescer. Então, os pontos principais que foram colocados pelo Alessandro, eu queria destacar a questão da escalabilidade. Então, a ideia da NXP é ter a linha de microcontrolador mais escalável do mercado. Então, você vai conseguir de um micro de sub-dólar até um micro mais elaborado, basicamente no mesmo encapsulamento, dependendo da decisão que você tomar quanto encapsulamento, né? Então, é um item que a gente pretende realmente flexibilizar a questão de software e a questão de hardware, né? E, finalmente, em termos de ferramenta, a NXP está trabalhando no que a gente chama de Developer Experience. Então, vocês vão ver que cada vez mais as nossas ferramentas estarão mais amigáveis para o desenvolvimento. Então, hoje a gente tem, quero fazer a parte gráfica, bom, a gente tem lá o GuiLider, quero fazer um debugger tipo LabVIEW, FreeMaster, eu quero fazer uma gravação com binário encriptografado, MCU-SEC, os IDEs, enfim, VS Code ou o Eclipse via o MCU Expresso, e os SDKs que a gente fez associação com a ARM, então a gente tem OpenCMSIs para todos os microcontroladores da linha hoje, né? E sistema operacional, Zephyr, Azure, FreeRTOS
Então, são premissas que estão presentes em todos os desenvolvimentos da NXP dessa nova linha, né? Então, super pertinente tudo que o Alessandro comentou, só queria dar esses detalhes das ferramentas, porque realmente eu venho desde a época do LPC, do LPC Expresso, né? Daquele lá Nossa, hein? antigo lá, faz tempo, então realmente a gente vê a evolução e o quão fácil é desenvolver hoje com as ferramentas da NXP. Até eu consigo, hein? Não, e eu consegui piscar o LED em 2 minutos aqui, cara. Foi fácil, velho. Acredite em nós, funciona. Muito Você, bom. né? Peterson, obrigado aí pela intervenção. Fica no background aí. Eu vou fazer agora a Estamos. parte prática, né? Então, essa pausazinha para eu tomar uma água aqui, para o pessoal se apresentar. O nosso amigo Flávio também está por aí no background, se vocês precisarem, né? E estamos aqui na correria para colocar a coisa para rodar. Então, agora, parte prática. Eu vou, nessa parte prática, e vocês vão receber esse PowerPoint depois que ajuda vocês a ter o roteiro. Eu vou primeiro mostrar via PowerPoint o que a gente tinha que fazer. Então, é uns 10 minutinhos aqui apenas de demonstração via PowerPoint. Acabou esses 10 minutinhos de demonstração via PowerPoint, aí eu entro nas ferramentas efetivamente e aí eu mostro para vocês o que é para vocês fazerem. Veja só, gente, vai ficar gravado aqui, tá? Então, não se preocupe de ir fazendo tudo lá, talvez eu seja um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento do que você gostaria, tal. Isso fica gravado e vocês conseguem rever, ver e rever quantas vezes forem necessárias após o treinamento. Se, mesmo depois de ver e rever, e depois da minha explicação, vocês engasgarem em qualquer ponto, em qualquer coisa, sempre tem o nosso suporte aqui, o nosso contato, para a gente te auxiliar e tirar qualquer dúvida que venha acontecer quando você tiver com a placa na mão aí, colocando as coisas que eu vou te mostrar para rodar, tá bom? Então, fica agora como um guia do que deve ser feito via PowerPoint. Na sequência, eu pego a minha placa e faço o que tem que ser feito, né? Vamos ver se vai funcionar. E se você tiver alguma dúvida posterior, é isso e a gente te atende depois aqui do feriado, depois do treinamento, sobre qualquer suporte. Então, voltando aqui para minha apresentação, eu estou aqui, deixa eu voltar. Descartar, ok. Um segundo, compartilhar a minha tela. Aqui, share. Isso. E aí, deixa eu colocar aqui de novo em tela cheia. Estamos em tela cheia. Então, agora a parte do hands-on propriamente dito, né? O que a gente vai colocar para rodar. Então, ali foi uma introdução teórica da família como um todo, das possibilidades que a NXP nos traz, e agora vamos para a parte prática. No e-mail que vocês cadastraram para participar disso daqui, eu mandei um link de pré-work, tá? O que é esse link de pré-work? Cara, é uma coisa assim que facilita a vida do engenheiro de desenvolvimento de sobremaneira. Ele é um get starting, ele é um passo a passo da nossa amiga NXP. Se você tiver com a placa na mão, o que você tem que fazer para piscar o LED? Se você seguiu esse passo a passo e fez todos os itens que estavam ali, não pulou nada, não teve nenhum erro, no final, aqui no item 5 do Developer Experience, você tem o LED piscando na sua placa. Tá? Então você conseguiu instalar a IDE, você conseguiu instalar os device drivers, você conseguiu compilar um projeto, você conseguiu gravar o projeto na plaquinha, você conseguiu rodar esse projeto e funcionou. Fica tranquilo se você travou em algum lugar que eu vou mostrar de novo como é que isso deveria ter sido feito e como é que isso tem que funcionar. Outra coisa importante, que é um padrão da NXP, ela deixa aqui disponível nesse Get Starting, cara, deixa eu colocar aqui melhor, ela deixa aqui disponível os design files da minha placa Freedom Board.
Significa que se você baixar esses 9,20 gigabytes de arquivo, você tem aí na sua mão o Gerber, esquema elétrico, lista de material, layout, tudo da plaquinha para você copiar e partir como base para o seu projeto, para o seu produto. Isso é realmente um facilitador. Então, todas as plaquinhas da NXP, ela fornece esses arquivos para você conseguir colocar. Tá? Então, se eu clicasse aqui na página, deixa eu ver se ele vai me levar aqui para a página, lá, carregou, tá carregando, olha lá, eu tenho aqui o Get Starting, né? Então, aqui do lado aparece o download, e se eu for baixando, ele vai te mostrar, pega a plaquinha, pluga o cabo, next, plugou o cabo, baixa a ferramenta, instala, escolhe quem é o cara. Bicho, não pula nenhum passo, não deixa de fazer nenhum passo que está aqui, e aí você iria baixar o Hello World, como estava descrito, você ia clicar no Build para montar esse projeto no seu workspace, depois você ia clicar no Debug para pegar esse projeto criado no seu workspace e gravar na placa, e depois você iria rodar no IDE, dando um run para poder fazer o LED piscar. Tá? Então, se você passou por todo esse passo a passo aqui, fez tudo funcionar bonitinho, o que se espera é que no final de tudo você tenha o LED piscando e... aqui eu vou parar aqui, que aqui eu quero voltar para o meu PowerPoint. Só um minutinho. Alt Tab. Cadê aqui? Aqui. Opa, não, aqui. Isso. Então, se você fez tudo direitinho, os drivers, compiladores, tudo rodou na sua placa. Se você teve qualquer problema, enganchou, não funcionou, manda um print screen para nós, manda a informação e a gente te ajuda. Mas, cara, tá muito intuitivo. Até eu consegui fazer piscar a porcaria do LED. Eu acredito que você é um pouquinho melhor do que eu no desenvolvimento. Então você vai conseguir piscar aí também, tá? A tela de download do MCU Express, quando você clica no passo a passo, é essa. Você clicou no download, escolheu quem é, instalou, e aí aparece essa interface inicial do MCU Express. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui na minha... Aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu parar de... Opa, ESC. Cadê o meu MCU Express? Aqui, ó. Então, essa é a tela inicial, né, do tutorial do que está lá no site do Start, né? O que eu mandei para vocês de primeiros passos, pré-work do hands-on, né? Quando você terminou de instalar, aparece essa welcome screen, a tela de entrada. E é bacana, bicho, você dá uma navegada aqui para você entender o que esse cara traz, quais são as novidades, quem são os primeiros passos, né? Como fazer as coisas rodarem, quem são os recursos de web que estão disponíveis aqui, onde você tem acesso à documentação, né? Então, tudo tá. Depois que você fez esse cara todo colocar, se eu clicar aqui, esse é o passo a passo que está lá no pré-work que você já deveria ter feito, tá? Se eu clicar aqui em download, install SDKs, ele vai simplesmente abrir para mim aqui a lista de todos os evaluation kits que a nossa amiga NXP já fez. Então, tudo que está disponível integrado aparece aqui, ó, na parte de selecione qual é o SDK para instalar aqui na minha máquina. E eu entro numa lista de tudo quanto é plaquinha que a NXP já lançou. É óbvio que para o nosso hands-on, eu vou escolher a minha Freedom Board MCX C444. Né? Então eu vou rodar aqui ou digitar ali no busca até aparecer aqui, ó, MCXC 444, né? Quando eu clicar aqui, eu vou instalar, eu vou ter uma lista de coisas para poder instalar. Então, lá no meu PowerPoint, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que era o que a gente ia fazer no nosso passo a passo. Instala o IDE,
seleciona a nossa plaquinha, né, a Freedom Board 444. Ela vai aparecer quando eu selecionar aqui que eu quero baixar o SDK, eu clico no Next, e aí aparece uma pancada de exemplos prontos e funcionais para minha plaquinha. Gente, eu poderia ficar aqui até acabar o feriado, até a próxima segunda-feira, se eu quisesse falar de todos esses exemplos que estão prontos e disponíveis apenas para NCX 444. Tá? Imagina se a gente fosse explorar as outras placas. Óbvio que não vai dar tempo de fazer isso, né? Eu peguei apenas os demos app, que é nessa parte aqui, e lá dos demos app já tem coisa pra caramba para a gente poder estudar. Eu tenho o piscar LED, eu tenho o Hello World, eu tenho o conversor AD e conversor DA, né? Puta, tem um monte de coisa. Então, se eu clico aqui nesse combo box, todos esses projetos descem para minha IDE, ou se eu quiser apenas um deles, eu clico apenas nessa combo box e deixo esse cara para o nosso IDE. E aí eu vou fazer o trabalho de rodar esse cara lá no nosso IDE, tá? Então isso era o pre-work que você deveria fazer. Óbvio que enquanto eu estava testando as coisas aqui, eu baixei para a minha IDE todos os exemplos, todos. Eu baixei tudo. Você não precisa fazer isso agora. Você pode pegar só o Hello World e o Pisca LED para a gente começar a brincar. Então são esses dois o foco aqui. A gente brincar com o Pisca LED e com o Hello World. Depois que acabar o treinamento aqui, você pode se divertir à vontade escolhendo qualquer um desses caras para você testar. Então, tem item pra caramba lá, né? Por exemplo, a hora que eu escolhi e cliquei aqui, desculpa, que eu cliquei aqui no Hello World, então eu tenho que clicar nesse cara, que é o Hello World, deixa eu tirar aqui que aí ficou ruim, você não vai conseguir ver. Eu tenho que clicar aqui no Hello World. Uma vez que eu cliquei no Hello World, eu venho aqui e clico no Build. Quando eu clicar no Build, então vamos lá, isso é importante, esse é a parte legal da parte prática. Instalei a IDE, fui lá e selecionei o SDK para minha plaquinha. Dentro daquele SDK, eu escolhi entre N exemplos que a NXP deixou disponível. Por um acaso, no nosso caso aqui, o Hello World, né? Que eu escolhi. Tá tudo pronto? Não, eu só baixei isso para os diretórios de arquivo do Windows. Agora eu preciso fazer o meu compilador compilar isso e gerar os binários que serão transmitidos via porta USB para minha placa. Como é que eu gero esses binários? Uma vez que esse processo de download foi concluído e eu estou com ele instalado na minha máquina, eu tenho que clicar no build. E aí é aquele momento em que todo desenvolvedor de sistema embarcados reza, né? Porque a mensagem que ele sempre espera é isso aqui, ó, 0 erros, 0 ordens. No meu caso, na minha máquina, ele demorou 4,5 segundos para conseguir compilar, para fazer o build desse cara. Com 0 erros, 0 ordens. Significa que agora foi construído o arquivo e isso está montado, está pronto para descer para minha máquina. Então, desculpa, para minha placa, tá? Não para minha máquina. Minha máquina já está compilado. Uma vez que eu, deixa eu voltar aqui. Uma vez que eu compilei, cliquei no build, com os device drivers corretos instalados e funcionais no Windows, eu clico no debug. Eu tenho que fazer um pause aqui. Por quê? Vou falar do computador da Avnet. Nós temos na Avnet uma série de travas corporativas nas portas USB dos micros. Se eu não tiver privilégio de administrador na minha máquina, eu não consigo pegar um cabo USB, espetar aqui e fazer uma transmissão de dados para lá. Eu não posso, por exemplo, na minha máquina, nem colocar pendrive e copiar arquivos. Isso é bloqueado, né? Então, eu conversei com o meu corporate, pedi uma senha de administrador temporário para o treinamento da NXP. Eu estou sendo monitorado com esse uso aqui e funciona.
Teve um outro colega, um outro aluno aí que se inscreveu no nosso hands-on e que comentou que ele usava uma máquina Linux. E ele veio perguntar se tinha alguma restrição. Falei assim, cara, você só tem que ver no seu Linux como é que você vai ter acesso às suas portas USB. Porque uma vez que você deu acesso às suas portas USB e compilou, o MCU Express IDE abre a comunicação e manda esses dados para a plaquinha. Então é isso que tem que ser resolvido em nível de informática, em nível de usuário de computador, de notebook, tá? Para funcionar. Clicou no debug, aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir aqui embaixo, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui embaixo, na parte de terminal, ó. Aqui temos uma parte de terminal, tá vendo? Ó? Console terminal. A gente abre aqui a parte de terminal, configura o terminal serial para a porta que está habilitado no seu computador. No meu caso era com 4, eu fiz um teste com a com 3 e é óbvio que não funcionou, porque era com 4. Depois eu mudei para com 4 e rodou, né? Coloquei aqui o bound rate de 115.200, 8, non 1, default, né? Tá? E aí, quando a gente executa, bola, hello world, né? Funciona. Então, esse era o primeiro exercício para vocês fazerem de pré-work para garantir que estava tudo funcionando, ok? Se não deu tempo, se você não fez, vou fazer com você agora, aqui, ao vivo e a cores, porque, como já dizia o nosso amigo Faustão, deixa eu. Quem sabe faz ao vivo, só que eu só tenho que saber onde é que eu vou apertar aqui. Isso. Então, deixa eu voltar aqui, ó. MCU Expresso. Eu já selecionei, já instalei tudo. Tô com as minhas IDEs todas instaladas aqui. Eu vou dar uns zooms para vocês verem que nem eu tô vendo. Fica tranquilo aí que eu também não tô enxergando nada. Eu vou fechar alguns exemplos aqui. Eu vou aqui, por exemplo, ó, para a gente ter mais gracinha. Calma que eu já dou um zoom. Calma que eu já dou um zoom para você enxergar. Calma aí. Olha lá, ó. Dentro os N projetos que tem lá no SDK, eu baixei, por exemplo, o LED Blink. LED Blink, pisca LED. Bicho, eu costumo brincar nos meus treinamentos. O engenheiro conseguiu piscar um LED, é meio caminho andado para a sua aplicação, para o seu projeto funcionar. Então, como é que eu faço para esse projeto que eu baixei do SDK vir parar na minha placa e eu estudar e ver código e ver tudo que eu preciso fazer? Eu faço assim, ó. Eu vou fechar os arquivos que estavam abertos aqui, que eram de outros projetos, tá? Eram arquivos que eu mexi em outros projetos antes de montar o hands-on. Vou pegar lá o Blink. Cadê aqui, ó? LED Blink. Vou clicar nele e vou vir aqui. Calma que eu já dou um zoom, gente. Calma que eu já dou um zoom, que eu também não enxergo nem o que eu tô fazendo aqui. Olha lá. Peguei o LED Blink, ele mudou aqui para marcação de debug, significa que é esse que está sendo usado. Eu abri a pasta source, que é onde tem o source code, código-fonte, e eu vou dar 2 cliquezinhos aqui no ledblink.c, que é o arquivo original, né? Escrito pela NXP. 2 cliques. Olha lá. O código-fonte do LED apareceu aqui. Bicho, é aquele código-fonte lento que a gente faz para testar tudo e que se funciona meio caminho andado, né? Ele configurou aqui o SysTick para uma velocidade, deixou num loop infinito e quando tem uma interrupção que ele deixou no SysTick, ele simplesmente faz um toggle, ele inverte o LED, né, de 0 para 1, de 1 para 0 e esse cara vai ficar piscando lá nesse tempo. Cara, código mais simples possível que esse não existe, galera. Como é que eu garanto que isso vai para a minha placa? Primeiro passo, eu venho aqui, ó. Opa, eu venho aqui e clico no build. Ele vai montar. O que eu espero? 0 erros, 0 warnings. Se deu 0 erros, 0 warnings, eu vou na segunda etapa clicar no debug. O que eu espero? Que ele abra minha porta de comunicação serial e jogue o código-fonte lá para dentro para eu poder ver a placa piscando. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa, build. Tá fazendo, tá rodando. Alguns segundos depois, vamos esperar. Blá, 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 blá. Meio gole de água. Voa lá! Como estávamos aqui esperando, 0 erros, 0 warnings, 7 segundos. Beleza. Ele montou aquele projeto
que estava no SDK e gerou os binários no meu computador. Eu preciso pegar esses binários que estavam no meu computador e jogar para dentro da minha plaquinha. Então, o que eu faço agora? Debug. O que ele vai fazer? Abrir aqui a tela do MCU Link, que é o gravador que acompanha a Freedom Board, né? Que é por onde ele coloca. Eu não tendo nenhum warning, nenhum aviso aqui, nenhum amarelo, nem nada aqui, né? Significa que os device drivers do Windows foram resolvidos. Então eu tô com a porta USB comunicando, eu dou um OK, ele abre e vai jogar código lá dentro. Pô, piscou 2 vezes o LEDzinho aqui, só dizendo assim que ele tá gravando. Olha só, ele terminou de gravar. Não só ele terminou de gravar, como ele não deu nenhuma mensagem. Ufa, né? Ainda bem, a vergonha sendo passada ao vivo, né? Não deu nenhuma mensagem de erro aqui. Pô, legal. E ele já rodou o código-fonte e parou o meu program counter aonde? Aqui no primeiro comando logo após o main. Diz a lenda que se eu clicar aqui, ó, no resume ou no run, né? Cadê meu run? Run tá aqui? Run, isso aqui, ó. Ó, se eu clicar aqui no run, opa, eu patinei aqui. Ó. Se eu clicar aqui no run, ele vai executar meu código fonte. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui no run, atenção, nada nessa mão, nada nessa mão. Opa, oh, desculpa, aqui. Que lindo! Não sei se vai. Ai, vermelho. Apagou. Acendeu. Apagou. Acendeu. Apagou. Funcionou o código-fonte, meninos e meninas! Pô, sensacional. Sensacional. Tá? Quer dizer, o pisca-LED que a gente queria fazer foi feito. Tá? O pisca-LED que a gente queria fazer foi feito. Cara, eu poderia, sem brincadeira, velho, eu já fiz isso tantas vezes na minha vida, né? Mas eu poderia ficar aqui agora algumas horas com vocês, explorando exemplo por exemplo que está aqui, como é que foi construído, o que que montou, como que fez, como que reagiu, que código-fonte que colocou, mudando. Cara, num hands-on online, numa véspera de feriado, não vai caber a gente fazer isso. Então, fica aí de lição para o lar, você explorar outros aplicativos que estão aí, tá? Disponíveis no SDK, para vocês tirarem proveito disso e olhar. Você tem dúvida sobre algum periférico em específico? Você tem dúvida sobre um tipo de aplicação específico? Pode ter certeza que se você olhar com a devida calma, cuidado, amor e carinho, tu vai achar aqui algum exemplo pronto, preparado, que mexe com aquele periférico que você quer saber e que faz aquele tipo de configuração que você quer saber. Se você engasgar em algum ponto, algo não compilar, algo não rodar, tal, deixa a gente saber que a gente te ajuda aí sobre como é que isso funciona, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint, porque a ideia era essa, era mostrar para vocês nessa primeira parte que aquele pré-work que eu mandei é meio caminho andado para eu conseguir baixar a IDE, baixar exemplos, escolher que exemplos que eu vou compilar, botar esses exemplos para rodar, ver isso funcionando na minha plaquinha. Isso é meio caminho andado para a sua aplicação, para o seu projeto, para o seu produto, tá? Bom, feito isso, para onde é que a gente pode ir mais? O que mais a nossa amiga NXP nos entrega, né? No final da página do Freedom Board, o Get Starting, você tem aqui os design files e os esquemáticos e uma série de outros recursos adicionais que quando você completar todos aqueles next, 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 next e tiver tudo funcionando, você consegue fazer o uso desse material, baixar e usar no seu projeto, no seu produto, tá? Então, ele acaba aqui, aquele Get Start. Outra coisa que eu preciso mostrar a vocês e que, olha, tá de parabéns a dona XP,
por essa iniciativa e por ter deixado isso tão funcional e tão fácil. Quando o Peterson entrou aqui e comentou, olha, é o objetivo da NXP fazer a coisa fácil, facilitar a vida do desenvolvedor para que ele rapidamente consiga fazer um projeto, fazer um exemplo rodar, eu não imaginava que era tão simples quanto está aqui. Tem uma página da NXP chamada mcuexpress.nxp.com/Application Code Hub, App Code Hub. Se você der um Enter, e eu vou fazer isso aqui agora, para a gente dar uma olhada, ESC, cadê aqui a pagininha que eu tinha deixado? Aqui, ó, Application Code Hub, tá? Se você der uma olhada lá, simplesmente tudo quanto é placa, tudo quanto é exemplo está disponível nesse Application Code Hub para todas as famílias, não apenas para o MCXC, para todas as famílias. Então, se eu, por exemplo, clicar aqui em LPC, não é o nosso hands-on, em LPC, ele vai carregar todos os exemplos de LPC que a NXP deixou disponível aqui. Eu não quero de LPC, eu quero de Kinects. Tá aqui os exemplos de Kinects. Eu não quero de Kinects, eu quero do MCX. Todos os exemplos de MCX que já estão disponíveis estão aqui, ó. Não, eu quero ser mais específico ainda. Eu quero ser do MCXC, que é o que está na minha plaquinha. Olha só o que aparece aqui para gente, galera. Aparece uma série de exemplos do MCX-C com foco na nossa placa, a 444, que você pode usar como base para fazer display, para fazer controle de motor, para usar placas externas. Cara, tem um monte de coisa. Vale demais a pena explorar isso aqui. A pergunta que fica, falando assim, pô, bonito isso. Se eu clicar aqui, ele vai estar lá um descritivo de como é que ele cria, por exemplo, 10 portas virtuais com um microcontrolador. Se o seu produto precisa de N portas seriais, tá aí uma solução. Né? Aí ele te mostra qual é a descrição, o que usa, onde que está o código-fonte, tal, como é que eu... Pá, legal, gostei disso, Alessandro. Como é que eu faço isso rodar na minha plaquinha? Então, vamos para a segunda parte do treinamento. Uma vez que você entrou lá, existe uma maneira da gente pegar no MCU Expresso e importar esses aplicativos direto do Code Hub. Então, olha só, eu tenho aqui, como pegar os projetos do SDK, que são aqueles SDKs que a gente usou para fazer o pisca-LED, a primeira parte aqui, opa, tô com a mão na frente, né? A primeira parte aqui do treinamento em que o LED pisca, mas eu posso, por exemplo, importar projetos direto do Code Hub. Como é que eu faço isso? Então vamos aqui para o nosso IDE, né? Eu vou, só para desencargo de consciência, fechar o meu Blinka LED, fechar isso aqui, né? E vou vir aqui, no meu, eu estou dentro do meu IDE, como vocês estão vendo nada, tá super pequenininho, mas eu vou dar um zoom, calma aí. Aí eu vou vir aqui, e clicar aqui, Import from Application Code Hub. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir uma janela no MCU Expresso, que nada mais é do que uma cópia daquela página de web que você viu. E aí eu posso aqui, deixa eu dar uma maximizada aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor, né? Aí eu posso aqui fazer aquela mesma busca que eu fiz lá na web, olha lá. Eu posso dizer aqui MCXC tal. O que ele vai trazer aqui, Vai trazer os aplicativos que estavam disponíveis lá. Vamos fazer 2 aplicativos aqui, rodar 2, que é a parte prática que é legal agora de você fazer 2. Eu vou querer a interface de controle de LCD, porque se você prestou atenção bem na sua plaquinha, vem um LCD soldado aqui. E isso para interface homem-máquina em aplicações industriais é sensacional. Então, se eu entender como que esse exemplo está pronto e fazer ele rodar, para mim é meio caminho andado para desenvolver o meu projeto, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai te mostrar
qual é o método utilizado para eu escrever 0123 no meu LCD. É uma mensagem fixa aqui. É só, ó, como eu inicializei, como eu coloquei. Você pode escrever qualquer outra coisa aí depois que caiba nesse. Mas aqui é só para colocar 0123 para ver se funciona. E ele te descreve o que foi feito, bababá, bababá, bababá. Como é que a gente faz isso rodar? A gente clica aqui no GitHub Link. Quando eu clicar no GitHub Link, ele vai pegar isso e copiar do GitHub para dentro da estrutura de pastas do meu Windows, de modo que o MCU Expresso reconheça esse projeto dentro do meu arquitetura de computador, de Windows. Tá? Eu já fiz isso antes, no meu prévio. Quando você clica, eu vou repetir aqui, acho que não tem problema. Ele vai dar uma mensagem de erro que eu já copiei. Daqui a pouco ele vai te mostrar isso aqui, ó. Aí ele aparece aqui no Next, né? Ó, copiado, Next. Aí eu vou no Next, ele vai querer copiar o main, aí ele vai dar uma mensagem de erro aqui, ó. Quer ver, ó? Ó, isso, ó. Como eu já fiz isso antes, um de vocês não vai aparecer isso. Mas como eu já fiz isso antes, assim, ô, meu amigão, esse lugar que eu fui salvar o LCD controller não tá limpo. Tá? Não é um diretório limpo. Ele está lá no user no 040509. Ah, eu vou fazer aqui, de sacanagem, estamos aqui mesmo fazendo, vamos fazer esse troço aqui. Já que esse negócio aqui não tá limpo, deixa eu fazer esse cara tá limpo. Eu estou no user, né? Então deixa eu achar aqui, cadê o user, cadê o user? Aqui, user 040559, GitHub, LCD controle. Tá vendo que eu já fiz dois aqui, né? Então, como eu já tinha feito, ó, ele copiou para cá, ó, esse cara e esse cara. Eu vou deletar esses dois aqui, de sacanagem. Vou deletar o primeiro só, calma aí. Vamos fazer por parte, vai que dá pau, né? Então, não posso deletar porque tem um cara usando. Não deu certo. Mas enfim, eu poderia desligar o MCU Express, deletar isso e baixar de novo. Você não precisa fazer nada disso, galera. Por que você não precisa fazer nada disso? Como você está fazendo a primeira vez, quando você clicar, ele vai dar aqui, você dá um next, 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 finish e ele cancela. Desculpa, e ele termina, né? Uma vez que terminou, o que vai acontecer no seu MCU Expresso? Vai ter isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar cadê o meu do LCD, onde é que foi que eu baixei. Peraí, esse é o Blink LED. Aqui, ó. Esse cara. Vocês não estão vendo porra nenhuma, calma aí que eu vou dar um zoom. Olha lá, ó. Quando eu terminar de baixar aqui, o GitHub for clonado e jogar para dentro da minha estrutura de Windows, e o meu MCU Expresso entender que essa cópia foi feita, ele cria um cara aqui, ó. Tá vendo? Usando o meu controlador de LCD na MCX C444. E aí eu tenho o código fonte, que eu preciso fazer um build, eu preciso depois fazer um debug e esse cara desce na minha plaquinha. Então eu vou fazer isso tudo aqui agora ao vivo e a cores. Eu vou pegar aqui o código fonte, que é o SLCDC, que é esse código fonte aqui. Tá? Então, o código-fonte que foi baixado lá do GitHub, com todas as configurações. Cara, não vou estudar isso agora. Depois você dá uma olhadinha com calma, cuidado, amor e carinho aí. Mas você vai entender onde é que eles estão colocando os números, como é que ele está escrevendo, como é que ele está abrindo uma porta de comunicação. E você usa, por exemplo, essa sequência aqui para poder mudar a mensagem que você quer. No default que tá, ele está colocando 0123. Você pode colocar a mensagem que você quiser. Tá? Com esse cara selecionado, eu clico aqui, como a gente já fez no anterior, no build. Na sequência, depois eu faço um debug. Então, build. Vamos ver se vai dar 0 erro, 0 warnings, de tanto que eu mexi para lá e para cá. Blá, 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 blá. Oh, lindão, lindão. Adoro quando isso acontece. Olha lá, ó. 0 erro, 0 warnings. Beleza. Né? Vou dar um build, desculpa, um debug agora, um debug. Ele vai abrir o meu gravador. Vai perguntar se está tudo em ordem. Ok. Vai abrir a porta de comunicação e vai gravar lá. Olha lá. Começou a piscar os LEDzinhos e tal. E aí, com isso gravado, quando der um running, o que vai acontecer? Ele vai escrever no display 0123. Tá? 0123. Oh, deu algum problema. Mexi tanto na minha plaquinha
que minha porta USB parou de funcionar. Quer ver? Como sempre acontece nos efeitos demo. Ai, ai, ai. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tirar minha plaquinha aqui. Colocar de novo aqui. E dar um novo debug. Vamos ver se vai dar certo. Blá, 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 blá. Eu dei um tapa, zero erro, zero warnings, o build está feito, vamos ver o debug se ele vai rodar. Pá, 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 pá. Provavelmente, de tanto que eu mexi para lá e para cá, a plaquinha não... Morreu minha porta USB, galera. Só um segundo. Debug, pá, 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 pá. Details, already running, outra sessão, ok, ok. Tá, eu vou fechar aqui o compilador e abrir de novo, porque ele está travado na sessão anterior. Só um minutinho. Ok, vamos fechar aqui. Sem problema. Ele vai fechar e vai abrir de novo. Acontece nas melhores famílias e nas melhores demos, tá? Mas, enfim. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, tá? Enquanto eu reseto aqui. Olha lá. Então, a ideia era isso. Você seleciona um exemplo, você pega isso e baixa do GitHub. Uma vez que você baixou do GitHub e esse cara está instalado, você cria o build e o debug, e esse cara vai rodar, e aí a gente vai fazer esses dois caras rodar assim que eu resetar meu compilador aqui. Outra coisa importante que está lá no Application Code Hub, tá? Que é não apenas os kits NXP, como os kits de alguns third parties também estão lá, com itens da NXP. Então, cara, você consegue pegar uma lista de evaluation board, tá? Hub, enorme, e cada um delas com seus códigos fontes para poder testar e colocar para rodar, tá? Então, aqui vai acabar isso, aqui vai acabar nosso treinamento. Então, a ideia é voltar lá no meu MCU Expresso e mostrar para vocês isso funcionando para a vergonha ficar menor, tá? Mas era isso que a gente tinha preparado aqui. Deixa eu ligar meu MCU Expresso novamente para ele recarregar. Provavelmente aí a porta vai ter soltado e aí eu só faço a demo aqui do display rodar para vocês verem. Então vamos lá, carregando. 30 segundos. Carregou, legal. Tira a welcome page, não preciso dela. Vou pegar aqui, e isso, tá aqui o meu LCD, né? Vou dar um build, só para fazer um build novamente, zero erros, zero warnings. Vou dar um debug, agora com o meu carinha devidamente resetado. Plá, 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 plá. Opa! Não podemos errar todas, galera, claro, né? Aí agora que eu soltei a minha placa, aí eu vou dar um run para ver aqui, cadê se a minha plaquinha escreveu o meu código do 1234, né? E deu algum bug aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer de novo. Aí ela tem que mostrar, não sei, minha tela aqui não vai deixar ver, mas aí ela tem que escrever aqui 0123, tá? Na telinha aí, para vocês verem funcionando. Olha lá, ó, 0123 aqui na minha telinha, tá? Por último, para fechar aqui a parte prática, eu vou dar um stop terminate all aqui, ok? E aí um outro cara que eu quero mostrar para vocês que vale a pena, né? Lá do nosso, cadê aqui? Do nosso application code é esse cara aqui, ó, em que na placa eu tenho soldado um acelerômetro de 3 eixos, né? O FXLS 8974. E aí ele, num código-fonte, ele verifica a posição da placa e o movimento da placa que eu estou fazendo para escrever no display a informação se eu estou indo para a direita, para a esquerda, subindo, caindo. Então, esse código-fonte aqui, ele lê um dado do acelerômetro
e joga a informação lida, convertida em estou movimentando para cima, para baixo, para a direita e à esquerda, como uma informação a ser mostrada no display. Em paralelo a isso tudo, se você abrir a porta serial, você ainda tem a informação sendo transmitida na porta serial sobre qual o eixo XYZ que aconteceu um movimento conforme eu chacoalho, conforme eu mexo a placa. De novo, como é que eu coloco isso para rodar? Eu vou lá no meu MCU Expresso e clico no Import from Application Code Hub. Uma vez que eu importei isso do Application Code Hub, eu já tenho, por um acaso, isso instalado aqui, já fiz essa importação, né? Você termina de fazer a importação aí e coloca. E aí eu tenho o source code, deixa eu achar aqui, o source code, isso, olha lá, só para te mostrar, né? Então aqui, ó, no acelerômetro demo, eu tenho aqui na pasta source code, eu tenho um código C main, que é o principal, que aparece aqui como é que ele resolve todo isso aqui. Se eu clicar no build, ele vai pegar esse exemplo que estava no GitHub montado para minha plaquinha e compilar com 0 erros, 0 warnings. Muito bem. Agora, se eu der um debug, ele vai pegar isso que foi compilado e jogar na minha plaquinha, gravar lá na minha plaquinha. Então, está tentando gravar. Legal, gravou. Vou dar um run. Opa, desculpa. Vou dar um run. Ah, que lindo, ó. Aí agora, conforme eu mexo, não vai dar para vocês verem aqui que minha resolução está muito ruim, mas está escrito aqui up. Não vai dar para ver, né? Deu? Sei lá. Up. Se eu mexer para o lado, está escrito left. Left. Para o outro lado, right, tal. Então, todo esse código fonte desceu para minha plaquinha, está aqui rodando e está funcionando bem. Cara, isso é nada perante o que você consegue brincar de aplicações disponíveis lá no Application Code Hub. Tem coisa para vocês gastar o feriado inteiro na plaquinha aí, se vocês quiserem, para poder fazer rodar. Então, eu não vou me estender muito mais aí, não, com a galera. Deixa eu voltar aqui, dar um stop sharing. Eu não vou me estender muito mais aí com a galera, não. Nossa apresentação vai ficar gravado e a gente consegue depois dar um suporte para quem quer que seja, né, que tenha alguma dificuldade, que funcione, que não funcione, que rode, tal, para vocês testarem. Mas a ideia desse hands-on era pegar a palavra do Peterson e colocar a palavra do Peterson para rodar. Olha como ficou fácil partir do zero e testar coisas complexas, como era na minha época, que eu dava aulas de 8051 lá na faculdade de Senai da Vila Mariana, como que era complexo a gente conseguir configurar um LCD. Agora, cara, 2 cliques, um exemplo, uma coisinha rodando aí, a gente já tem esse cara funcional bem interessante, com código-fonte aberto, comentado para vocês, ok? Flavião e Peterson, era isso que eu tinha para apresentar. Não sei se os nossos colegas que assistiram aí suportaram tudo isso, mas era o que a gente preparou de coisa. Vocês querem fazer alguma palavra final de fechamento aí? Tá bom, não tá bom? Como é que ficou a coisa? Bom, eu acho que foi legal. Tem só algumas questões aqui, Alessandro, se o treinamento vai gerar certificado. Nós, na Avent, não costumamos gerar certificado. A gente pode mandar um e-mail comprovando que a pessoa participou, tá? E eu até respondi o rapaz que perguntou, porque às vezes ele tem alguma necessidade de ter essa comprovação, a gente pode gerar alguma coisa, mas não que seja um certificado, né? Eu posso até ver lá com a nossa diretoria se De a gente repente, consegue gerar algum modelo. Não vejo grande problema, não. A gente pode resolver isso aí, fica tranquilo. E o mesmo Caio Bic, que perguntou sobre o certificado, desculpa se eu pronunciei errado, ele falou que o LCD dele não funcionou, então depois, se ele quiser entrar em Não, contato com depois a a gente faz um gente, one-on-one com ele aí e bota para rodar, fica tranquilo. isso. Enfim, eu acho que esse treinamento, é óbvio que é o começo ali, é a pontinha do iceberg, né? Mas eu acho que você representou bem o que é
principalmente as ferramentas da NXP. Então, como o Alessandro comentou, quando eu trabalhava na Elebra, a gente tinha que fazer um modem com 5 peças de amostra e um datasheet em papel. Daí o pessoal Isso! fala, pô, antigamente era muito mais difícil. Não, era muito mais trabalhoso em termos de você sair daquele zero, mas hoje em dia as ferramentas elas são necessárias, porque ninguém hoje consegue desenvolver um produto sem que tenha uma ferramenta muito forte por trás, né? Então a entrega não é só de hardware, a entrega é de ferramentas e o que a gente chama de enablement para o cliente desenvolver. E isso eu posso garantir para vocês que a NXP tem um posicionamento bem diferenciado no mercado, né? Então, acho que o Alessandro representou bem aí qual é a ideia da ferramenta. De novo, é o nosso item mais simplesinho, mas vocês já podem ter percebido que ele vem carregado com funcionalidades. E aí a gente vai até soluções com machine learning e tudo mais, e tudo isso com ferramentas gratuitas que vocês podem fazer esse desenvolvimento de uma forma bem mais harmoniosa e amigável do que era alguns anos atrás, né? É, Então, você vê que você comentou mesmo da escalabilidade tanto de microcontrolador e a escalabilidade de complexidade dos produtos que os nossos clientes estão fazendo também está aumentando. É óbvio que a escalabilidade de software para isso também iria aumentar. E, bicho, a ferramenta da NXP, do jeito que ela está te entregando rápido para fazer testes, isso é um shortcut, é um atalho gigantesco para o cara de bancada conseguir rapidamente fazer um teste, fazer uma prova de conceito funcional, né? Ok? Gente, Flávio, Peterson, Aline, Nayara, só queria agradecer aí o suporte técnico de vocês. É a primeira vez que estamos usando a ferramenta do Teams para esse tipo de treinamento, né? Espero que tenha ficado bom. Quando eu clicar aqui no End Event, eu vou receber um link da gravação. Então, para o pessoal que não conseguiu participar por qualquer motivo que seja, tal, e está aguardando a gravação, vocês vão receber um e-mail final meu com os slides, com o PowerPoint lá em formato PDF para você ter o material que a gente utilizou e com o link da gravação para vocês reverem, né? Verem, reverem quantas vezes for necessário. E o nosso contato do time da Avent está todo aqui disponível. Tem algum projeto, tem algum produto, tem alguma coisa para fazer? Tamo juntos aí e era isso, legal? se precisar de algum suporte no hands-on, alguma coisa que não funcionou, estamos aí, né? Exato, exato. Vamos fazer isso aí depois. Gostaria demais de agradecer aí a paciência de vocês. Como diz o pessoal aqui, quase 4 da tarde, está quase sextando, galera. Daqui a pouco a gente já pode partir para o feriadão aí, ok? Obrigado. Eu vou encerrar o evento aqui e falo com vocês no background mais um minutinho. Tchau, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu.